Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e hoje eu vim responder a tag Histórias de Quintal, que foi criada pela fofa da Ângela Lianati, do canal Ao Sol no Quintal. A Ângela criou essa tag e ela não tagueou ninguém, mas ela falou que todo mundo que quisesse podia ficar à vontade para responder. Eu tenho uma categoria meio interna pra mim que é: eu só respondo uma tag nova aqui no canal se eu consigo responder a tag, né, mentalmente, sem ficar repetindo os livros que eu já tenho a sensação de que eu uso em todas as tags. Então, quando eu peguei as perguntas dessa tag, comecei a responder com tranquilidade e percebendo que pelo menos a maioria dos livros eu nunca tinha nem citado por aqui, eu fiquei super animada pra responder, então aqui estou eu. Bem, a primeira categoria dessa tag é um livro triste. E logo eu lembrei de Sozinha no Mundo, que é um livro que eu não tenho aqui comigo. Foi um livro que eu peguei emprestado na casa da minha tia-avó. Eu tenho uma tia-avó que ela foi professora de português e ela gosta muito de livros e tal. E quando eu ia na casa dela, eu ficava encantada com a estante. Ela tinha vários livros da coleção Vagalume. E aí meu pai me apresentou a coleção Vagalume. Então Sozinha no Mundo foi o primeiro livro da coleção que eu li e que eu peguei emprestado com essa minha tia. E ele é um livro muito triste, né? A gente já tem esse título, a gente tem essa menina agarrada com essa oncinha de pelúcia. E eu não lembro tanto do livro, mas eu lembro que era uma menina sozinha e que ela andava de ônibus e tentava encontrar um lugar pra ela. E eu lembro que era um livro muito triste e muito melancólico, mas ao mesmo tempo muito bonito e que eu adorei ler. E ele foi uma introdução pra mim na coleção Vagalume. A segunda categoria é um livro divertido. E aí eu lembrei logo do Nude Botas, do Antônio Prata. O Antônio Prata, né, é um cronista brasileiro bastante conceituado. E eu já li um livro de crônicas dele, que é o Meio Intelectual, Meio de Esquerda. E eu acompanho as crônicas dele também na Folha de São Paulo. Ultimamente eu não tenho gostado tanto dele quanto eu gostava antes, mas enfim, eu já li esse livro aqui há algum tempo, foi bem quando ele lançou, deixa eu ver a data. Ele lançou esse livro em 2013 e eu comprei logo que lançou. E esse livro é muito engraçado. São crônicas que ele conta sobre a infância dele. E eu lembro que eu morria de rir de todas as crônicas e que eu tava lendo perto de uma amiga e eu queria ficar contando pra ela toda hora quais eram as passagens, porque é muito divertido esse livro. Terceira categoria, o primeiro livro adulto que você leu. E essa também foi uma fase, assim, marcante da minha vida, porque foi um momento em que eu descobri que eu não conseguia ficar sem ler. E aí eu lembro que eu não conseguia dormir, porque eu não tinha um livro pra ler, e eu comecei a tesar a paciência dos meus pais, porque eu precisava de livro, Eu devia ter uns 13, 14 anos, aí meu pai se encheu o saco e falou: valeu o que tem no armário. E daí eu então fui e comecei a fuçar nos livros deles, e eu encontrei o Sidney Sheldon. O primeiro livro que eu li, assim, pra começar essa época foi o Escrito nas Estrelas, mas eu não encontrei ele aqui na estante. O que eu encontrei foi O Reverso da Medalha, que não deixa de ter sido um livro muito emblemático. Se eu não me engano, foi o segundo livro do Sidney Sheldon que eu peguei pra ler. E, gente, pra mim realmente foi assim um livro adulto, porque até então eu lia Harry Potter, né, eu lia histórias mais infanto-juvenis. E aqui, acho que quando meu pai me mandou ler isso, assim, ele ignorou solenemente o que tinha aqui dentro. Eu não sei, eu sei que aqui tem estupro, tem violência, mas eu li e não interferiu em nada negativamente na minha vida, realmente, assim. Mas eu lembro que eu lia esse livro e eu levava pra escola, porque eu sempre gostei de ler no intervalo. E, gente, você imagina você com 14 anos com esse livro na mochila. Eu tinha vergonha de ler ele em público, porque todos os meus colegas me zoavam e achavam que eu tava lendo pornografia. Porque, né, venhamos e convenhamos, um monte de adolescente, uma capa dessa. Mas eu lembro que eu gostei muito, foi uma fase da minha vida que eu devorei muitos livros do Sidney Sheldon. O Reverso da Medalha foi o meu preferido mesmo, no fim das contas. E Sidney Sheldon marcou, então, essa minha iniciação na literatura adulta. Quarta categoria, um livro que marcou sua adolescência. Então, assim, né, gente, na minha adolescência eu lia Sidney Sheldon, mas eu também lia outras coisas teoricamente mais apropriadas, mas que hoje em dia eu tenho pra mim que não eram minimamente mais apropriadas. Por quê? Eu tô falando de Crepúsculo. Sim, eu tive a minha fase Crepúsculo, eu devorei os livros. Eu lembro que eu e as minhas melhores amigas, a gente passava o intervalo na biblioteca, porque a gente precisava muito ler isso daqui. E por que que eu acho que ele é menos apropriado do que o Sidney Sheldon? Porque lendo Sidney Sheldon, eu sabia que aquilo ali era errado, né? Que um sexo não consentido, que aquela violência que era errado. Agora aqui, a gente tem um relacionamento claramente abusivo tratado como algo extremamente bonito e romântico. E hoje em dia eu tenho esse discernimento, mas na época, tudo que eu queria era viver um namoro daquele. Então eu acho que isso é bem mais prejudicial do que poderia ter sido no Sidney Sheldon.
E isso aqui não é bom, não é aquela coisa tipo Harry Potter que eu li pequena e que eu reli depois de adulta e que eu tenho certeza que é alta literatura. Isso daqui é ruim. É bem ruim, eu não tenho coragem de reler, mas de uma forma ou de outra marcou a minha época e quando eu li eu fiquei alucinada. E eu assisti aos filmes na pré-estreia, eu realmente gostei quando eu li. Se bobear, ele tá lá marcado com 5 estrelas no meu Scooby, porque eu avaliei ele na época que eu li. Então, tudo faz parte, né? O meu vício da adolescência. Além de Harry Potter, eu não considero ele tão de adolescência porque eu comecei a ler com 8 anos, né? Quando a série terminou, eu tinha 17. Então ele acompanhou a minha adolescência também. Mas algo que foi específico do período da adolescência mesmo foi Crepúsculo. Quinta categoria, melhor autor que a escola te apresentou. E eu escolhi então o Jorge Amado. Eu só li esse livro dele, e essa edição que eu tenho aqui é a edição que eu li na escola mesmo, é Capitães da Areia. Eu não lembro em qual ano do ensino médio eu li, mas eu lembro que no meio daquele mar de livros que eu achava insuportáveis, inclusive Dom Casmurro, gente, eu odiei Dom Casmurro quando eu li na escola, mas isso é um capítulo à parte. Eu amei Capitães da Areia, foi um bálsamo pra mim pegar um livro que eu realmente curti a leitura e eu fiquei apaixonada e até hoje eu indico insistentemente esse livro pra quem eu vejo que nunca leu. Tenho sim vontade de ler outras obras do Jorge, não sei por que isso nunca aconteceu. Eu até tenho Teresa Batista Cansada de Guerra no meu Kindle, morro de vontade de comprar Gabriela. Ainda não aconteceu, mas eu acho que é porque eu tenho um carinho tão grande nesse livro aqui que eu tenho medo de estragar, sabe? De conhecer outras obras do autor e não gostar tanto, porque eu realmente amei Capitães da Areia. Foi o livro que mais me marcou desses obrigatórios da escola. Sexta categoria, um livro lido por causa de um crush. E foi o primeiro livro que meu namorado me deu de presente. Foi logo que a gente começou a namorar, foi a primeira vez que ele veio aqui pra Curitiba, né, pra me visitar. E aí ele me deixou um livro de surpresa, de presente, que na verdade era um livro dele. E ele fez uma dedicatória linda, e foi no dia que ele tava indo embora que ele deixou o livro na minha cabeceira da cama e eu peguei, eu abri, e a dedicatória é maravilhosa. É esse livro aqui, O Pistoleiro, que é o primeiro livro da série da Torre Negra. Foi o único livro que eu já li do Stephen King. Eu sou essa parte do BookTube que é alienada com o Stephen King. Eu não li nenhum outro livro dele. Pra falar a verdade, eu não tenho muita pira, assim, não é o meu tipo de literatura preferida, essas histórias de suspense. Enfim, não é uma coisa que eu gosto muito e eu não leria A Torre Negra com seus 1 milhão de livros, bem como eu não continuei lendo, esse foi o único livro que eu li. Mas ele foi muito especial pra mim, porque foi o primeiro livro que meu namorado me deu e a dedicatória desse livro é maravilhosa. Eu vou ter esse livro sempre na minha estante e no meu coração. Amor, te amo, mas você já sabe, né? Sétima categoria, um livro que gosta de dar de presente. E eu pensei, mas eu não consegui escolher um, porque quando eu vou dar um livro de presente, e eu gosto muito de fazer isso, eu penso muito no estilo da pessoa, né? Geralmente eu dou livros de presente pra quem eu sei que já gosta de ler, porque eu também não vou ficar forçando a barra e gastando dinheiro comprando livro pra pessoas que não vão ler. Então eu respeito também a opção das pessoas, assim como eu não gosto de, sei lá, ficar ganhando brinco de presente, eu não vou ficar dando livro pra quem não gosta. Então, como eu já tenho o costume de dar livro pra quem já se interessa pelo assunto, geralmente eu já sei um pouco do gosto literário da pessoa, eu sei o livro ali que ela tá com uma vontade de ler e ainda não tem, e eu vou por esse caminho. Mas eu adoro dar livros de presente para as minhas crianças, né, para as crianças que estão à minha volta. Então, eu tenho 2 afilhados, eu já dei alguns livros para eles, e tem as minhas priminhas que moram aqui perto também, que eu adoro dar livros para elas de aniversário, Dia das Crianças e tal. E tem a Ana Beatriz, né, que é uma dessas priminhas, que ela é o meu grande projeto de vida literária, porque ela gosta muito de ler, e eu sempre dou livros de presente para ela. E assim, eu sempre procuro um livro que seja adequado para a idade e que eu acho que vai passar uma mensagem interessante, além da história. Então, 2 livros que eu dei pra ela e que me marcaram foram o História de Ninar para Garotas Rebeldes, que ela adorou, e também o Eu Sou Malala, a versão para crianças. E eu comprei esse livro muito feliz que tinha uma versão pra criança, porque eu achei que ia ter um significado muito forte pra ela. Eu achei que ela precisava entender um pouco mais do mundo que tava, né, em volta dela. E o livro fez mais efeito do que eu imaginava, assim, ela ficou obcecada pela história da Malala. Ela falou pra mim que um dia ela queria ir no Paquistão pra conhecer a Malala. Ela me perguntou se a Malala
se ela conseguia estudar só por causa da Malala. Eu expliquei que não foi a Malala que lutou para que ela estudasse, porque a Malala é mais nova que eu, né? Isso não é uma história do passado e que isso ainda acontece em alguns países. E ela ficou muito, muito chocada com isso. Então, assim, eu vi que bateu e que rendeu discussões. E ela levou o livro para a escola e pediu para a professora ler com a turma. Então, assim, eu fiquei muito orgulhosa desse presente e da cabeça da minha prima, que fez mais do que eu faria com essa história na idade dela, assim. Ela realmente foi mexida pela história, então foi o livro que eu dei de presente que mais me marcou e que mais me deixa feliz. Então é um livro que eu recomendo pra vocês presentearem aí as crianças de vocês. Oitava categoria, um livro que te provocou muita angústia. E eu peguei A Sangue Frio, do Truman Capote. Eu li esse livro no meu primeiro ano da faculdade de jornalismo, né? O meu professor foi inserir a gente dentro do jornalismo literário e ele colocou esse livro como leitura obrigatória. E eu li, mas, gente, olha, era complicado, assim. Eu lembro que eu ia ler de noite e que depois que eu desligava o abajur eu não conseguia dormir, porque... Enfim, pra quem não sabe, esse livro é a história real do assalto e do assassinato de uma família de 4 pessoas. Então aqui a gente tem a foto da família, a gente tem as fotos dos 2 bandidos que cometeram os assassinatos. E é tudo muito detalhado, assim, a cena do crime, a forma como aconteceu. É claro que o livro tem essa parte de literatura, então o Truman Capote, além dele ter conhecido, e muito possivelmente, assim, tem a especulação de que ele se apaixonou por um dos bandidos, ele teve, então, um acesso muito grande a essa história, mas ele também pontuou, assim, com um pouco de literatura e de ficção e tal. Então, eu sei que pode ter um pouquinho a mais, mas a maioria é real mesmo, e, assim, a descrição da cena do crime, da motivação dos caras é muito, muito, muito angustiante. É um livro que, assim, eu acho que vale a pena ler, principalmente se você tá numa faculdade de jornalismo, mas que é um livro que eu jamais releria. Assim, vou passar longe dele. Nona categoria, um livro que teve muita dificuldade pra terminar a leitura. Geralmente eu sou uma leitora rápida e eu lembro que eu tive muito problema pra ler Os Homens que Não Amavam as Mulheres. Eu nunca continuei essa série do Stieg Larsson, eu sei que muita gente ama, mas eu demorei tanto pra ler o primeiro, tanto, a coisa assim não andava, eu não tinha vontade de ler, eu até perdi o livro porque eu esqueci na casa do meu tio e demorei um tempão pra pegar. E eu nunca faço isso, então assim, eu li ele até o fim, mas eu não lembro de quase nada. E eu lembro que foi uma novela pra eu conseguir terminar. Eu devo ter demorado mais de um mês, foi difícil. E toda vez que eu escuto falar nessa série, eu lembro dessa ressaca literária. E assim, não tenho a menor vontade de ler nada do Stieg Larsson, né, que é a continuação dessa série. 10ª e última categoria, um livro que foi um divisor de águas na sua vida. Essa é uma categoria que é difícil, porque a princípio é claro que eu pensei em responder Harry Potter, mas esbarrei então naquela minha questão de ficar repetindo os mesmos livros em todas as tags e resolvi escolher outra coisa. Eu acho que muitas coisas podem ser divisores de águas na nossa vida, né, se a gente pensar na vida como algo muito múltiplo. E então eu pensei em falar desse livro aqui, Meu Amigo Secreto, que foi um divisor de águas na minha vida no sentido de que foi quando eu assumi mesmo o feminismo. Eu já estava interessada no movimento, eu já tinha curiosidade, eu já lia um pouco na internet sobre, conversava com as amigas e tal, mas quando eu li esse livro, eu entendi o feminismo mais a fundo e as principais propostas dele. Não é um livro teórico, né? Não é um segundo sexo da vida. Eu acho esse livro bem mais acessível, porque ele surgiu de um movimento da internet e aqui a gente tem, é como se fosse um catálogo de assuntos e de pautas feministas. Então não é de uma maneira leviana que essas pautas são apresentadas, mas é de uma maneira sucinta e nada teórica. É um livro prático, ele te dá dados, ele explica de uma maneira muito acessível por que o feminismo é tão necessário, e foi depois da leitura desse livro realmente que eu entendi a importância real do feminismo e por que eu precisava estar lutando junto com ele. Então, não deixa de ter sido um divisor de águas. Apesar de ser um livro, né, assim, meio, como eu posso dizer, inusitado, né, não é um livro de literatura nem nada, mas ele não deixa de ter sido, sim, um divisor de águas na minha vida. E é isso então, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu adorei essa tag. Se vocês viram a tag aqui no meu canal e ficaram com vontade de responder, respondam. Só não esqueçam de me avisar se vocês responderam e de dar os créditos pra Ângela, porque isso é muito importante. Um beijo e até a próxima. Tchau! Cara, a gente sente o peso da idade quando a gente descobre que os nossos livros de adolescência estão amarelos e com o mesmo cheiro que os livros de adolescência do nosso pai. Tá, não tá tão amarelo assim, mas... Cara,
Olha o cheirinho de livro velho.